as ferramentas, e agora vamos começar a falar como é que a coisa funciona de verdade. Quais são as ferramentas que a gente usa para enfrentar esses desafios? O primeiro são os robôs de captura. Esses robôs de captura podem ser instalados muito rapidamente, com a devida permissão do dono do dado, então você não vai fazer nada escondido ou fora do padrão, mas uma vez que você pede permissão e diz qual o dado que você está capturando, você começa a sugar as informações dos bancos de dados utilizando conexão direta ou web service ou captura de dados via relatório, planilhas e mais. Então, ele começa a fazer essa captura. E ele já começa estruturando algumas informações de modo global. Ele pode não ser aquele robô, ainda não é aquele que fez uma leitura, uma compreensão plena do dado, mas ele já entendeu que isso é uma categoria de dado, essa é uma outra categoria de dado, essa é uma outra, ele já faz um agrupamento grandão, mais macro. Uma outra ferramenta que é imprescindível é o OCR. Você precisa ler o documento em papel e você vai transformar esse documento em imagem. Então, ele é plenamente utilizado. Uma vez capturado esse volume de dados na forma de texto, né, forma conteúdo textual, nós começamos a trabalhar com os templates, que tem os templates de posicionais, né, absoluto, quer dizer, você sabe que aquele documento naquela posiçãozinha ali tem o nome, o endereço, o número de RG, o CPF, ou posições relativas, um documento, o nome do lado de uma palavra assunto, então você se refere ao assunto, e assim por diante. Mas isso tem uma performance muito restrita, né? Você sabe que isso é um mundo maravilhoso, só que a vida não é assim. Você não vai conseguir templates para todo o volume de documentos que você precisa. E a coisa começa a complicar. E aí você começa a usar o machine learning. Por quê? Porque ele começa a ler, a interpretar, ele localiza e contextualiza onde aquela palavra ocorre. Eventualmente, ele precisa traduzir para outro idioma, porque aquilo tem um significado num idioma, em outro, e aí sim ele faz a classificação. Então, um trabalho mais longo do ponto de vista de número de etapas, mas ele é mais genérico e, no final das contas, ele é muito mais rápido e preciso, porque o primeiro você tem um trabalhão para fazer um template e depois ele não vai funcionar, então não serve para muita coisa, então a gente melhor fazer da forma mais abrangente possível.